Unidade 1 da disciplina de Crescimento e Desenvolvimento Humano e Aprendizagem Motora. Começando aqui com a parte de maturação biológica e desempenho na atividade física e no esporte. Há uma diferenciação, claro, na maturação biológica, tanto de homem quanto de mulher. E essa diferença, ela acontece desde a parte da gestação em si, né? O que eu queria destacar e que eu achei bastante curioso aqui é que eles dividem essas fases por faixa etária e quando começa a parte ali dos 6, 7 anos, eles já começam a identificar algumas diferenças entre meninos e meninas, né? Então, os meninos, eles têm maior velocidade e mais rápido, né? E as meninas, por outro lado, elas têm mais resistência. E eu lembrei de um artigo científico que fala da questão dos espermatozoides, né? Quando tem cromossomos XX, eles são do sexo feminino e por isso eles são menos velozes, porém são mais resistentes, por exemplo, ao pH, à temperatura. E já quando o espermatozoide tem cromossomos do tipo XY, ele é menos resistente a esses parâmetros, porém ele é mais veloz. Então, daria, por exemplo, para você controlar o sexo do bebê através disso. E eu consegui enxergar uma similaridade nessas características quando ele começa a diferenciar o sexo, né? A questão da atividade física durante esse processo de maturação sexual. Então, essas intensidades, essas características sexuais começam a haver essa distinção. A maioria dos jovens, então, atinge a maturidade sexual por volta de 16 a 20 anos, porém, antes desse processo de estabilização, né, onde a taxa de crescimento diminui consideravelmente, existe aí a questão da puberdade, né? Então, durante a puberdade, é identificado algumas diferenciações entre homens e mulheres também. Por exemplo, homens têm mais capacidade de aumentar massa muscular e nós mulheres, infelizmente, temos maior capacidade de aumentar níveis de gordura, né? Então, esse aí já é um dos fatores que não nos favorece. E aí, durante essa fase, há essa mudança de composição corporal, né? Então, os níveis hormonais são diferentes também. Os homens começam a ter mais testosterona e por isso conseguem maior massa muscular. E as mulheres mais estrogênio, né? Então, essa aceleração nas dimensões corporais, conhecida também como estirão do crescimento, né? Trazem outros aspectos também de mudança no corpo. Então, por exemplo, há um notável encurtamento dos músculos isquiotibiais e dorsiflexores do tornozelo, que podem aumentar o estresse na articulação patelofemoral, levando a dores. E todas essas características terão influências importantes no desempenho em atividades físicas e esportes dos jovens. Então, a gente também tem que levar isso em consideração, não pode forçar muito nesse sentido. Li uma parte do texto aqui que me fez lembrar eu e meu irmão. Meu irmão é um ano mais novo, porém a gente tem características genéticas parecidas, assim, né? Então, houve um período no qual, antes ali aos 12 anos, eu comecei a esticar um pouquinho, mas depois ele cresceu, ele demorou para crescer mais, mas quando ele cresceu mais do que eu, né? Então, isso é bem característico dessa fase aqui da segunda e terceira infância que ele relata aqui nessa unidade. Só para finalizar, existe uma avaliação de maturação sexual, que é o método de avaliação de Tanner, e que é legal aplicar porque ele tem algumas características, né, que possibilita a gente identificar qual é esse nível de maturação, principalmente em crianças